Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico. Nós estamos tratando da história da igreja. Então, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, se inscreve. Dá um like, dá um joinha e se você não colocou o sininho ali, coloque o sininho, né? Acione o sino, que é para você ser avisado todas as vezes que nós colocamos um vídeo novo no canal. E você pode, com certeza, sem problema nenhum, compartilhar o link dos nossos vídeos com quem você quiser, amigos, familiares, colegas, pessoal da igreja, com quem você quiser. Isso ajuda a espalhar a palavra de Deus. Pois muito bem, nós estávamos falando do século apostólico. O século apostólico, ele se caracteriza, além daquilo que nós vimos no vídeo passado, também se caracteriza por um crescimento muito rápido. Por que a igreja cresce bastante? Então, nós vamos ver algumas características aqui. Primeiro, que eles tinham uma prática interessante. Eles usavam as coisas de forma comum. Então, nada do que eles tinham, o que os apóstolos tinham, que os discípulos do Senhor tinham, era exclusivamente deles. Tudo era da comunidade, eles partilhavam isso. Eles se reuniam nas casas dos discípulos, quem ainda tinha casa, ou então dos novos convertidos. Não existia ainda uma estrutura física adequada. Então, sabe-se que em algumas comunidades chegava a aproximadamente 15 mil pessoas numa determinada cidade ou num bairro ou em uma região. Não havia uma estrutura para isso. Onde existia naquela época um local onde se pusessem 15 mil pessoas, a não ser que fossem nos estádios, mas os estádios naquela época não eram utilizados. Então, eles se reuniam nas casas, era assim que eles faziam as reuniões e com grupos até encher a casa, né? Às vezes ficava para fora. Os primeiros templos, eles só vão aparecer a partir do século IV, 300, o ano 300 e pouco, né? Porque a contagem dos séculos, o amado lembra, né? O século primeiro vai até o ano 100, depois do ano 100 já é século segundo e assim sucessivamente. Então, quando se fala que os primeiros templos apareceram no século IV, isso significa que apareceram antes do ano 400 depois do nascimento de Jesus. A igreja apostólica, então, ela tinha uma característica. Sempre se fazia uma abordagem, se buscava, se procurava os judeus. Então começaram em Jerusalém e foram se estendendo Judéia, Galileia e todos os outros lugares. Então o primeiro centro de influência foi Jerusalém. Jerusalém era a base dos apóstolos que estavam ali, Pedro e João, basicamente. Os outros estavam ali? Sim, nós vamos ver, inclusive a palavra fala em Tiago. Tiago tinha uma prevalência, tinha uma ascendência bastante grande, tinha uma moral bastante grande entre os discípulos, apesar de que ele é citado somente lá em Atos em relação a isso. Todo o restante da história gira em torno de Pedro, depois de Paulo, e aí eventualmente citam-se outros apóstolos. Já mencionamos no vídeo passado que com a morte de Estevão começa uma perseguição interna. Então vejam que não eram os imperadores romanos que estavam
perseguindo. Isto vai acontecer. Mas num primeiro momento, quem persegue os cristãos são os judeus, são os saduceus, são os fariseus. E aí eles acabam se espalhando e eles vão alcançar outras cidades que passam a ser centros de influência cristã também, como por exemplo a Antioquia, que a gente vai ver daqui a pouco. Pois muito bem, a partir do ano 54, que foi quando Nero assume o poder, os romanos começam a causar problemas para os cristãos. Nero foi um dos grandes perseguidores. Ele matou muitos cristãos simplesmente pelo fato de que ele não gostava de cristão. Nero era louco, Nero era fora de qualquer propósito. Ele tinha problemas, ele matou parentes, ele matou esposa, ele matou pessoas próximas. Nero era uma pessoa com grande dificuldade mental, com problemas mentais. E os cristãos estavam na mira de Nero. Então Nero manda matar, bota fogo, trucida, leva-os para as feras. Enfim, Nero fez uma perseguição bastante pesada contra os cristãos. Mas havia aqui uma influência muito grande dos judeus. Lembrem-se que nós vimos no primeiro vídeo, 3 influências: a grega, a judaica e a romana. Em relação à influência judaica, nós vamos observar que, principalmente em relação às leis, ao tradicionalismo farisaico dos fariseus e a lei de Moisés, é que davam o tom, é que mostravam como as pessoas tinham que agir. E aí, os cristãos, eles eram colocados numa situação delicada, porque pela lei, os judeus não podiam sentar-se à mesa com os cristãos que não fossem judeus. Então, exige-se, por exemplo, que se faça a circuncisão, exige-se que não se coma carne, carne com sangue, que não se coma que não se coma carne de alguns animais. Enfim, existem algumas colocações da lei judaica que eles estavam querendo aplicar e forçar, obrigar os cristãos que não eram judeus a observar. Nisto, em Atos, nós vamos ver, se descreve o primeiro concílio da igreja, que foi chamado de concílio em Jerusalém, é o concílio de Jerusalém. Neste concílio, Tiago é o vulto maior, é a pessoa mais importante daquele concílio. Inclusive foi aquilo que Tiago disse aplicado, né? Não se exige circuncisão, não se exige uma série de coisas que se exigiam para os judeus, não se exigem para os gentios que estavam cristãos, né? Que eram crentes agora. E simplesmente não se permite a idolatria, não se permite o uso de carnes que foram consagradas aos ídolos. Nesta época, logo em seguida, nós temos a destruição de Jerusalém sob Tito, que nós já havíamos visto, e esta época toda deste século apostólico, dali para frente, nós temos os relatos de Atos que falam basicamente de Paulo. Alguma coisa fala de Pedro, alguma coisa dos outros apóstolos, mas basicamente dali para frente nós ouvimos muito falar de Paulo e dos seus escritos. A igreja continuava aumentando, uma base foi feita em Antioquia da Síria. Existem 3 Antioquias. Esta Antioquia é a Antioquia da Síria, que era onde Paulo e Barnabé
ficavam e era de onde saíam para o seu ministério. Então nós tínhamos, em primeiro lugar, Jerusalém. Em segundo lugar, nós tínhamos a Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé, quando eles vão para a Ásia Menor, eles fundam uma igreja numa outra Antioquia chamada Antioquia da Psídia. Também fundam igrejas em Listra, Icônio e Derbe. Isso vocês encontram no livro de Atos. Uma outra cidade que era a base de Paulo foi Éfeso. Éfeso é fundado ali uma igreja grande que se torna o terceiro centro de influência depois da Antioquia da Síria e depois de Jerusalém. Na Ásia Menor, eles ainda fazem, hoje é Turquia, a Ásia Menor, eles ainda fundam Colossos, Laodiceia e Herápolis, ou seja, as igrejas estavam sendo formadas por todo o mundo. A mensagem apostólica é conhecida como querima. Querima é um nome que se dá a uma proclamação. Querima, palavra grega que quer dizer proclamação. O que os apóstolos pregavam? Qual era a proclamação? Qual era a mensagem dos apóstolos? O querima dos apóstolos. A proclamação do Cristo ressurreto. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e ele estava vivo. Os apóstolos fizeram o chamado Didaquê, que é um manual de instrução. Ali eles colocaram uma série de mensagens na base do ensino de Jesus. Isto estava centrado na misericórdia, no perdão e no amor. Então, qual era a mensagem apostólica? Cristo Salvador ressurreto, os ensinos de Jesus, principalmente todos aqueles que derivavam da misericórdia, do perdão e do amor. Esta era a mensagem apostólica. Preste atenção nisso, porque isto nem sempre vai continuar desse jeito. Como era a vida? Como era a adoração? Não havia um sistema rígido, hábitos, as igrejas não eram hierarquizadas, como depois acontece na Igreja Católica, que a gente vai ver mais para frente. Mas eles não tinham um sistema rígido, tinham os pregadores evangelistas, as pessoas podiam falar, orar, profetizar livremente. Não havia necessidade de, só eu posso orar, só eu posso ministrar, só eu posso. Não, era livre, não havia um sistema rígido. As pessoas e os dons que eram espalhados pela comunidade tinham valor. O amor era colocado acima da lei. Não havia domínio por um líder. O líder não era o dominador do grupo. O principal dom no começo foi o dom de profecia, que é um pouquinho diferente do dom de profecia que nós entendemos hoje. Enfim, eles andavam no Espírito e eles manifestavam os frutos do Espírito. De tal maneira que podemos afirmar com absoluta certeza: Cristo vivia na igreja e em cada um dos membros desta igreja. A autoridade versus a tradição começam a se formar. À medida em que a igreja vai crescendo, vai se tendo uma ideia diferente de autoridade e uma ideia diferente de tradição. A autoridade, ela decorria dos apóstolos,
da tradição dos apóstolos. Então, o apóstolo, ele pregava aquilo que ele havia ouvido de Jesus, conforme ele ouviu de Jesus. Então, o ensinamento dele era um ensinamento de primeira mão. Então, isto dava autoridade para ele e isto trazia uma tradição. A doutrina estava definida ali, a prática, o governo, a liturgia passa a ser relacionada com os apóstolos. À medida em que, então eu tenho aqui a tradição e a autoridade dos apóstolos. Isto era o primeiro ponto em relação à igreja. O segundo ponto em relação à igreja são os escritos. Eles ficam conhecidos como cânones. Os escritos ou cânones formam o que hoje nós conhecemos como Bíblia. Eles não tinham Bíblia. Eles tinham as cartas que circulavam, eles tinham a Bíblia hebraica, isto sim, eles tinham, que estava traduzida para o grego, ou seja, a Septuaginta, que nós falamos no outro vídeo. E à medida em que as igrejas iam crescendo, as cartas iam sendo a fonte de informação, de doutrina, de tradição. De tal maneira que, num determinado ponto, eles tinham que reunir isto tudo para dizer, não, esta carta vem de um apóstolo, esta carta é de Paulo, esta carta é de Pedro, esta carta é de Tiago. Então, esta carta é legítima, ela vem de alguém conhecido, ela não foi forjada, não é qualquer pessoa que escreveu e colocou o nome do Paulo, colocou o nome do Pedro, não é assim. Então, cânones, eventualmente nós vamos gravar vídeos para explicar como a Bíblia foi formada, como esses 27 livros fizeram parte e constituíram o que nós chamamos até hoje de Novo Testamento. O Novo Testamento demorou deste primeiro século até o século IV, até antes de 400, do ano 400, ele foi deste tempo até o ano 400 para se consolidar como Novo Testamento. A autoridade, portanto, era dada pela apostólica, ou seja, pela herança apostólica, pelos apóstolos, pela tradição apostólica, pelas escrituras. De tal maneira que, num tempo posterior, que a gente vai ver da história da igreja, a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que eu coloquei aqui como ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Ela vai aparecer bem mais para frente, nós vamos explicar isso. Esta Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha como autoridade apenas a tradição apostólica. De tal maneira que o discípulo do apóstolo tinha autoridade, o discípulo do apóstolo tinha autoridade, o discípulo do discípulo do discípulo do discípulo, e assim sucessivamente. Então, se eu consigo observar que existe uma linha entre o que aquela pessoa e o primeiro discípulo, aí eu creio que aquilo é verdade, aquilo é tradição apostólica, é o que a Igreja Católica faz. Tanto isto é que as bulas papais, aquilo que o Papa falava, era tido como tradição, era tido como autoridade da Igreja, é tido como autoridade da Igreja até hoje. E por outro lado nós temos as escrituras, o cânon. Este cânon, ele foi deixado de lado por um bom tempo pela Igreja Católica Apostólica Romana, nós vamos explicar isso mais tarde, e foi retomado pelos protestantes na Reforma,
Lutero, Calvino, etc. Então, hoje nós temos duas fontes de autoridade: a tradição apostólica, o Papa, e as Escrituras, na Igreja Católica Apostólica Romana e nas igrejas protestantes. Quem governa a igreja? Bom, no século apostólico, Paulo dizia que existiam 5 ministérios e não está escrito em nenhum lugar que existia um líder. Existiam ministérios, era diferente. Existiam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Cada um fazendo o que era necessário fazer de acordo com o dom que era dado pelo Espírito Santo, um ajudando outro. Os evangelistas, pregadores itinerantes, cooperadores dos apóstolos, eles iam para as cidades mais numerosas, lá eles faziam sedes que eles chamavam de episcopais. E aí, num tempo posterior, começa a aparecer o chamado bispo ou bispado. Então, esse bispado, ele tinha, com o tempo, ele passa a ter uma autoridade. Paulo explica em Timóteo, no livro de Timóteo, os requisitos para um bispo: presbíteros, diáconos. Esta era depois a hierarquia de autoridade que começa a aparecer. Presbíteros como líder que pastoreava, governava uma localidade. O dever era ensinar, administrar a congregação. Eles é que faziam o culto, administravam disciplina, cuidavam das almas, das propriedades, enfim. Eles eram sustentados pelas ofertas. E os episcopos, também chamados bispos, era de pastorear pastores. Então ele era um pastor de um pastor, cuidava dos presbíteros. O cuidado dos presbíteros era feito pelo bispo, tá? Quando os apóstolos estavam vivos, eram eles que faziam isso. Quando eles morreram, então os bispos passaram a fazer estas funções. Tá? E os diáconos administravam as mesas, atendiam as necessidades dos pobres, dos doentes. Esta era a primeira hierarquia. Depois a gente vai ver que isto muda um pouquinho e aprofunda um pouquinho. O batismo e a ceia eram os sacramentos especiais da época. O batismo e a ceia haviam sido estavam previstos lá. Batismo por imersão. A ceia era uma ceia diária. Era uma refeição simples que eles chamavam de ágape. Ágape na língua grega quer dizer amor. E o didaquê, que era aquele manual, dizia que antes do pão tinha que ser ministrado o cálice com vinho. Todos bebiam e todos comiam o vinho e o pão. À mesa, todos juntos. Não havia hierarquia. A disciplina, então, era feita por admoestação, correção pública e, eventualmente, Paulo diz que se nada der certo, excomunga e a pessoa, então, cuida da sua própria vida. Galácia é um exemplo de lugar que estava bem e que acabou caindo da graça. Não caiu na graça, caiu da graça. Ou seja, ela foi duramente repreendida. Né? Então, leia lá Gálatas. Corinto também estava com problemas e Paulo admoestou, Paulo exortou, corrigiu, foi lá e eventualmente puxou a orelha pessoalmente de muita gente. Né? Em Corinto tinha um espírito carnal, facção, cobiça, festas pagãs, enfim, impurezas. Amados, estas mais algumas características do século apostólico. Presta muita atenção de como era a igreja no início. Vai olhando como é hoje e
presta bem atenção, porque nós vamos ver como esta igreja mudou no passar do tempo. Amém, amados. Bons estudos.